Hoje vamos falar um pouquinho, resumidamente, sobre explante de silicone. Você que deseja colocar uma prótese ou você que tem prótese de silicone, quer saber os riscos, acompanhe a gente até o final desse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre os riscos de uma prótese de silicone. Sou Gilberto Pereira, cirurgião plástico na cidade de Taubaté, referência em cirurgia de explante mamário, explante de próteses de silicone. A gente já fez mais de 1.200 casos de explante. Pacientes com problemas com a prótese, pacientes que não desejam mais as próteses e você que pensa em colocar prótese, também é importante assistir esse vídeo. Talvez você tenha colocado prótese e pode não ter ouvido falar de alguma dessas coisas que a gente vai abordar aqui nesse vídeo hoje. E você que pensa em colocar prótese, também é importante para você tomar essa decisão com consciência. A gente não está aqui para colocar medo, a gente não está aqui para falar que você deve tirar ou deve colocar. A gente sempre tenta trazer informações. E informação é ótimo para você tomar a decisão correta e saber o que é melhor para a sua vida. Prótese de silicone. Ela é totalmente inerte, ela não causa problema nenhum? Não. Prótese de silicone vai ser uma cirurgia para fazer uma prótese. Toda cirurgia tem risco e a prótese também gera risco para o paciente. Quais são os riscos? O que a gente vê de mais comum, que acontece no nosso consultório das cirurgias que as pacientes procuram a gente com os problemas com a prótese para realizar o explante da prótese de silicone. Muitas pacientes acabam desenvolvendo sintomas. A prótese de silicone ela é um corpo estranho. Sendo um corpo estranho, ela pode ocasionar problemas no seu corpo. Quando se coloca uma prótese de silicone, pode ter aquela rejeição, quando se fala, o corpo rejeitou a prótese. Isso pode acontecer no começo já, uma infecção local, uma infecção ali na região onde colocou a prótese, vai começar a vazar a secreção e aí tem que tirar essa prótese. E aí esperar para depois recolocar uma outra prótese, caso você deseje. Líquido, seroma, então isso pode sair pus ou pode sair líquido, seroma, serosidade, e o corpo ficar soltando aquela aguinha. Hematoma, quando se faz uma cirurgia de explante ou de prótese de silicone, logo nos primeiros dias, qual é o principal risco? Hematoma, sangrar lá dentro da cirurgia e a mama aumentar de tamanho. Tem que limpar aquele sangue. Por quê? Porque aquele sangue pode ser um meio de contaminação, pode gerar infecção, vai aumentar o risco de contratura capsular. Contratura capsular, a gente vai falar ali na frente, é um dos riscos da prótese de silicone. Aqui a gente falou dos riscos rápidos ali, que acontecem mais no começo de uma cirurgia. Mas a prótese de silicone, o que ela pode gerar? Ela vai gerar uma cápsula, aquela cápsula que vai proteger o seu corpo, teoricamente, da prótese. Mas essa cápsula, ela é formada por células inflamatórias, células de imunidade do nosso corpo. E essas células, essa cápsula, ela fica em um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, a prótese, ela não é 100% impermeável, já tem estudos que mostram isso. Então a gente pode ter as trocas de fluido ali, de metais pesados, isso pode estimular o corpo, a parte imunológica ou inflamatória. Com a parte inflamatória a gente pode ter uma coisa que chama doença do silicone, doença do implante mamário, que vai gerar uma resposta inflamatória em várias partes do corpo, em vários sistemas do corpo, tendo dores articulares, artralgia, mialgia, dores nos músculos, cansaço, fadiga. É muito comum a paciente que procura a gente para retirar a prótese, devido a problemas, queixar de fadiga e cansaço. E ao fazer o explante, ela tem uma melhora extremamente importante da fadiga e do cansaço. Pacientes com candidíase de repetição, devido a processo inflamatório, infecção de urina de repetição, cefaleia é uma coisa que muitas pacientes referem melhora, alterações do hábito intestinal, alterações de alergias alimentares, então estão relacionados ao processo inflamatório. Já o processo imunológico, a prótese, por ser um corpo estranho, existem outras coisas no nosso corpo relacionadas a corpo estranho que pode gerar também esses problemas. A prótese é uma delas. E a prótese, estimulando esse processo imunológico, ser um start para alguma doença autoimune, como artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, esclerodermia. Então são algumas alterações que podem acontecer. Falei algumas coisas de pacientes que já vieram aqui com esses problemas. E aí, isso é chamado de síndrome ásia. Síndrome inflamatória autoimune por um adjuvante. Adjuvante é a prótese, que seria esse corpo estranho. E a paciente vai ter uma doença autoimune e em conjunto com a doença autoimune ela vai ter
esses sintomas que eu falei da doença do implante mamário. Outro problema que a prótese pode ocasionar: contratura capsular. Aquela cápsula que a gente falou ali atrás, que se forma ao redor da prótese, ela começa a endurecer. E ao endurecer, ela pode começar a deformar, ela pode começar a causar dor. Isso é a contratura capsular. A cápsula endurece e vai gerar um problema para a paciente. E a paciente nos procura, muitas vezes, para retirar essa prótese. Ruptura de prótese. Prótese também pode romper. Apesar da gente ver vídeos de carro passando em cima da prótese, apertando a prótese, esticando a prótese e ela se mantendo íntegra, não é incomum a gente pegar pacientes com ruptura de prótese. Essa semana mesmo eu fiz cirurgia de 6 pacientes, das 6, 3 pacientes tinham a prótese rompida. Claro que eram pacientes com problemas que procuraram a gente para fazer a cirurgia, mas estavam com as suas próteses rompidas. Inclusive uma dessas pacientes era a 4ª vez que ela fazia a cirurgia. Ela teve 4 próteses rompidas. Ela fez 3 cirurgias, trocou as próteses em 3 vezes devido à ruptura. E aí a 4ª ruptura ela procurou a gente para fazer o explante. Ela não desejava mais as próteses, queria retirar as próteses, estava com dor nas mamas, incomodada. E a ruptura da prótese, aquele gel, ele pode ser captado pelos linfonodos e silicone parar nos linfonodos, chama siliconoma. Pode parar em articulações, pode migrar, para outros tecidos, outros órgãos, então isso pode acontecer nos casos de ruptura. Aquela cápsula, ela também, por ser um processo inflamatório crônico, pode vir a desenvolver câncer. Linfoma anaplásico de célula gigante é um dos mais comuns. Tem linfoma de células B, carcinoma espinocelular. Então tem alguns tipos de câncer relacionados a essa cápsula que se forma ao redor da prótese. Como eu disse, a gente não está aqui para colocar medo em você, a gente está aqui para orientar. Muitas pacientes que colocam prótese, elas talvez ficaram com aquela ideia de que a prótese era vitalício. Não sei se isso foi falado ou não para elas, mas a prótese não é vitalícia. Na minha opinião, ela é vitalícia se eu colocar ela aqui na mesa e deixar ela aqui. Mas dentro de um corpo humano, não. Mesmo porque a gente continua envelhecendo. E ao envelhecer, você perde colágeno. A sua mama, que era mais firme, mais durinha, mais glandular, ela vai sendo lipossubstituída conforme você vai ficando mais velha. E essa lipossubstituição faz com que a mama fique mais molinha, porque vai ser mais gordura. Sendo mais gordura, mais natural, mais molinha a mama fica. A mama mais molinha, com a pele mais molinha devido à perda de colágeno, essa mama vai escorregar. Pode ser que a prótese fique fixa devido à cápsula ou estar embaixo da musculatura peitoral, e aí a mama vai escorregando. Ou se essa prótese estiver por cima do músculo e pesar ali na mama, vai descer a mama e a prótese junto. Então, a prótese até pode teoricamente ser vitalícia, mas a cirurgia não. Porque a cirurgia vai incomodar a paciente, muitas vezes a paciente vai querer trocar, vai querer tirar. Então, nunca pense na prótese como algo vitalício. Uma hora ou outra você vai passar por uma cirurgia, ou para retirar ou para trocar. Então isso é extremamente importante você saber, que a prótese ela pode dar contratura capsular, ela pode levar à doença do implante mamário, a síndrome ásia, a alguns tipos de câncer, a ruptura, a contratura e a mama ceder. Então são alterações que podem sim acontecer com uma prótese de silicone. E se você deseja fazer a cirurgia, você tem que estar ciente. Independe se essa cirurgia é só a colocação da prótese ou se é a mastopexia. Esses problemas podem sim acontecer. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, ative as notificações para receber os próximos vídeos e se inscreva no nosso canal.